Olá, no programa Argumento de hoje nós vamos conversar com o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Ele é o relator da PEC que prevê a autonomia financeira e fiscal do Banco Central. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa e eu já quero lembrar que o senhor também foi o autor do projeto da autonomia operacional, do Banco Central. Que bom estar de volta aqui e para falar um assunto legal, que é a ampliação daquela lei que a gente fez, a autonomia do Banco Central, que era operacional. Essa é financeira e fiscal, de autoria do senador Vanderlan. Pois é, o que muda? Porque atualmente o Banco Central é uma autarquia, e aí ele passaria a ser uma empresa pública, né? O que significa isso na prática? E aí é que mora o maior receio dos funcionários, é saber se perderão seus direitos, principalmente ligado à estabilidade. A princípio, não. O que ela deixa de ter é exatamente aquela dependência do governo. Vai ser uma autarquia com poder de gerenciar o seu orçamento. No fundo é isso, só que a PEC é muito longa e como tem alguns artigos, começa a preocupação. O que eu tenho feito? Eu tenho ouvido, não é à toa que eu sou ouvidor do Senado, né? Eu tenho escutado todas as categorias interessadas, para a partir daí então ir para o relatório. O que a gente nota? O governo, que ainda não oficialmente nos comunicou com a gente, mas a gente nota a preocupação deles perderem as rédeas de traçar a política monetária, e não vão perder. Isso eu posso garantir. O Conselho Monetário Nacional vai ficar sob o controle do governo, que tem 2 de 3, tem 2 hoje, o ministro da Fazenda e do Planejamento e o Banco Central, e vai ter o Banco Central no final do ano, que o Roberto Campos sai no final do ano, no começo do ano. Pois é, essa é uma pergunta também que eu tenho para o senhor. Atualmente, essa proposta conta com o apoio do presidente, né, Roberto Campos Neto, mas ele tem um mandato até o fim do ano. Mudando essa presidência, entrando um novo presidente, se a PEC não tiver sido aprovada até lá, o projeto pode perder força? Eu acho que sim, porque o Roberto está dando força. Perderia força se nós não cumpríssemos com o nosso papel aqui, que é de acelerar. O presidente Rodrigo Pacheco me falou que quer pautar, o Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, falou que quer. Então eu vou correr no bom sentido, eu vou acelerar para a gente entregar final de maio, comecinho de junho. Por quê? Porque dá tempo de ir para a CCJ e ser votada em plenário. Primeira semana pede vista, mas tem 3 semanas e se todo mundo realmente quiser, vem. Mas como eu te falo, o governo não demonstrou nenhum interesse ainda, nem contra e nem a favor. O que a gente sabe é que o PT é contra, o que não é novidade. O PT é contra tudo que é bom, né? Mas a novidade seria a gente receber proposta do ministro da Fazenda, dizer o que ele pensa e o que ele quer. Mesmo que eles não digam, a gente vai acelerar o nosso relatório. O senhor pretende procurar o ministro da Fazenda? Não. A gente já conversou com o senador Jacques Wagner, que será o interlocutor. E nós vamos fazer, mas eu ando em busca do ideal. O que é o ideal? Né? Concedida a nossa lei de autonomia operacional, você viu que funcionou. Inflação controlada, o Brasil não explodiu, acabou que o Brasil não foi aquilo que o governo do PT queria e a gente acabou salvando o país. O que a gente quer agora é colocar nos eixos que o governo federal continue traçando a política monetária. Porque o Banco Central, quando falam mal, querem tirar o Roberto, ele está cumprindo uma política traçada pelo governo federal, que tem, repito, são 3 no CMN. E ele vai ter, em breve, o presidente. Então, o que a gente quer? O governo traçando a política monetária, o Banco Central executando, né, essa tarefa, só que agora com seu orçamento, sem reclamação, que não tem equipamento, que não tem pessoal, e nós no Senado fiscalizando, porque prevê que eles devem prestar conta aqui semestralmente. Pois é, essas atribuições do Senado, em termos de sabatinas e também esse poder de fiscalização, não mudam? Não. A sabatina, inclusive, ela é prevista, né, na Constituição, ela não muda. A gente quer, eles vêm semanalmente dizer o que fizeram, como gastaram, qual é a meta, qual é isso, qual é aquilo, ou seja, presta conta com a gente. Vê como seria o ideal, né? O governo federal traça a política, o Banco Central executa e o Legislativo fiscaliza. Essa é a busca do ideal. Eu vejo muita picuinha em relação ao governo. Porque se o governo tem problema com o Roberto Campos, não deveria ter com o Banco Central. Mas se tem com o Roberto Campos, logo vai substituí-lo. Então não tem por que estar preocupado mais com o Roberto, né? Que a cada dia que passa recebe prêmio como bom gestor. Eu acho que é um bom momento para a gente discutir, é um assunto muito sério. Você viu, você me entrevistou algumas vezes sobre a autonomia do Banco Central e você vê o resultado, né? Controle da inflação, graças à autonomia. Porque se não tivesse aquela nossa lei, o presidente teria tirado o Roberto Campos, a diretoria, logo de cara, e teria botado os companheiros, e não estaria como está.
Nas suas conversas com o Roberto Campos, presidente do Banco Central, ele parece que já encaminhou algumas considerações a fazer em relação ao relatório. Sim. Quais são os pontos que ele considera relevantes para estarem nesse relatório? Na realidade, a PEC, né, a PEC que o Vanderlan, eu não sei com quem meu Vanderlan assessorou, ela contempla muito o que a atual diretoria já pensa. Então, na análise do Roberto, dos diretores que nós conversamos, vieram ao nosso gabinete, eles são favoráveis à PEC, sem tirar e nem pôr. Por isso que eu estou dizendo, eu acho que eles tiveram alguma participação que é normal, né? Isso não tem nada de anormal. A gente tem algumas observações dos analistas, mas os analistas têm alguma coisa contra, mas dizem o que seria para mudar. A gente vê na imprensa o sindicato dos aposentados se dizer contra, né, sem sugerir nada, e a gente está conversando. Nós vamos fazer uma audiência pública exatamente para trazer todos os segmentos, para depois não ter desculpa. Quer dizer, eu sou contra, sim, eu sou contra, mas gostaria, não, eu sou contra e não quero saber. Beleza, não conversou com a gente. Foi feita uma pesquisa interna, onde o funcionário pôde externar. Foi perguntado assim, você aprova a PEC? Como está? Aí tem um percentual. Você aprova com mudanças? Outro. Você não aprova? Então foi feito isso e deu para a gente ter de longe um balanço. Mas isso mostrou a preocupação que os funcionários estão tendo. Porque o que mudaria seria o regime, né, de contribuição e também isso. A questão da estabilidade. É isso? Da estabilidade. Mas a PEC não mexe muito e a gente vai garantir essa estabilidade. E a gente quer correr também por um motivo. Já está tendo muita picuinha, muita mentira. Por exemplo, estão chegando com os aposentados e dizem, vocês vão perder o plano de saúde de vocês. Imagina, né? Aí o aposentado começa a se preocupar, a dar entrevistas e ir lá. Então a gente quer acabar com isso. Mas é um assunto muito importante para a República. Extremamente. O BC, mal comparado ou bem comparado, o Banco Central é um tremendo Boeing, super moderno, mas com o dinheiro de um bimotor para atuar. Senador, atualmente o Banco Central, o cálculo que eles fazem, né, da dívida pública em relação ao PIB, ele adota um cálculo que não é o cálculo adotado pelo FMI. Mudando com a autonomia total, ele passaria a ter que adotar o cálculo do FMI. O que muda? Isso vai aumentar essa relação dívida bruta e PIB? Olha, veja bem, o Roberto é um cara extremamente entrosado com o mundo financeiro, esse mundo nos outros países. E ele não aceitaria, não batalharia para aprovar uma coisa desse jeito se fosse prejudicar. E não prejudica, porque os diretores que estão, até mesmo diretores apontados pelo Lula, concordam com a PEC. Ou seja, quando você se investe na função de diretor do Banco Central, a tua preocupação é com a República. Então, eles não fariam coisa para piorar, para traçar meta. A meta, eu vou te falar, política, essa meta do FMI que eles têm, nós não somos obrigados a seguir. Vamos ser obrigados a seguir a meta traçada pelo CMN, que é o governo que vai traçar. Seja mais 2 anos desse, mais 3, mais 4 do outro, ou do mesmo. Então, essa parte não preocupa. A preocupação maior, no meu caso de relator, está quanto a contentar os funcionários, os servidores. A gente não pode criar uma estabilidade, não pode tirar essa segurança que eles têm hoje, não, quando passar, né, de autarquia federal para uma empresa pública. Há uma grande reclamação, principalmente, não só no Banco Central, mas vários órgãos do governo, de reter, né, essas cabeças, né, pessoas notáveis, né? Às vezes o profissional que está no Banco Central é muito bom e ele facilmente é levado para fora do Brasil ou para outras instituições, principalmente no mercado financeiro. Essa é uma preocupação que com a PEC acabaria? É uma preocupação, não é primordial, preocupa, mas não é fundamental, porque sempre vão perder funcionários, pagando mal. Mas supõe-se que eles pagando melhor, pode ser que ele resista. O último exemplo que eles me deram, um funcionário muito bom, de carreira, muitos anos, chegou lá triste, mas tendo que largar. Ele ama o BC, mas só que ele teve uma proposta de ganhar 7 vezes mais. Ele já não estava podendo pagar as contas, foi. Eu não sei se isso vai sangrar, não seria o principal, mas eu acho que ajudaria sim, porque eles tendo a política deles, a autonomia deles na gerir o seu orçamento, eles poderiam sim dar um salário compatível com a função. Você tem hoje 40 pessoas tomando conta do PIB, do PIX, segundo o relato. O Brasil não vive mais sem PIX, mas eles precisam de 80. Mas não pode contratar 40, porque não tem autonomia para um concurso. Tem sempre que estar pedindo ao governo. Traduzindo, eles parariam de estar pedindo ao governo e fariam desenvolver a sua meta de trabalho. Em síntese, essa autonomia. Claro que lá tem alguma coisinha miúda que a gente vai ter que tirar ou pôr,
mas sempre pensando no bem geral. O que vai ser feito a partir de agora? A intenção é votar isso quanto antes, em função também do período eleitoral, mas o que é debater ainda, né? Como é que está aí a agenda de A gente tem mais alguns segmentos, pouquíssimo para ouvir, né? Está faltando ouvir os aposentados e os pensionistas. A gente vai ouvir isso. Já na quarta-feira eu apresento o pedido de audiência pública na CCJ para começo de maio. Feita a audiência pública, a gente vai então trabalhar no relatório, ou seja, quem quis falar, falou. Quem quis reclamar, reclamou. Quem quis sugerir, sugeriu. Agora é a parte nossa com os nossos consultores. E o governo, até então, se não tiver mandado, vai ser a opinião do governo. Mas eu repito, nós não vamos tirar, a PEC insinua isso, nós não vamos tirar a política monetária do governo federal, seja ele quem for. Tá certo, senador. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. Que bom estar de volta aqui, né? Me chame mais vezes que eu virei. Com toda certeza. Tá. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.